Vou lá fazer algumas perguntas a vocês. A primeira delas é o seguinte: o que é ser um cristão? Como é que você define? Alguém para você na rua e falou: por favor, estou vendo que você frequenta a igreja. O que é ser um cristão? Ser parecido com Cristo. Como é que fica parecido com Cristo? Pelas fotos a gente vê que ele tem barba, cabelo comprido, então as mulheres têm que ter barba. Nas atitudes, quais atitudes de Jesus? Caráter de Cristo. Onde ele mostrou o caráter dele? De seguir a Cristo. O que é ser um cristão? Vamos lá, quem mais? Somente crer. Crer no quê, Camila? Na palavra dele. O que é ser um cristão? Quais implicações, de ser um cristão? O que é ser um cristão? Já teve aqui algumas colaborações, tal, atitudes, tentar seguir o exemplo, segui-lo. O que mais? O que é ser um cristão? Então a gente sabe, o que é, o exemplo que a Solange colocou aqui, é tentar seguir o caráter dele. Então ele tem uma referência, o caráter dele. A Camila falou aqui em crer na sua palavra, então palavras dele. A gente falou em seguir as atitudes dele. Então, de fato, ser um cristão tem uma referência, que pelo próprio nome diz é Cristo, Vamos lá. Então, na Bíblia, mesmo antes do ministério terreno de Cristo, quer dizer, desde lá do início do mundo, Deus se revelou, ele criou, ele fez a criação, se revelou a sua criação. Então, desde então, tinha uma referência de Deus, E Deus, ao longo da história, ele visitou o homem para fazer alguns pactos, fazer alguns acordos com o homem. Nós vamos falar de algumas alianças que tem na Bíblia, ou pactos, ou acordos. Quais alianças, pactos, acordos que você lembra na Bíblia? Tem vários. Quais que você lembra? Lei, foi um pacto, foi uma aliança, qual mais? Fez uma aliança, fez um pacto com Abraão, pacto abrâmico, que mais? Que outros pactos vocês se lembram? Fez com Noé, fez um pacto com Noé. Qual que era o pacto com Noé? Ele nunca mais ia destruir por águas, E aí ele deixou um sinal que é o arco-íris, Que é o arco do concerto. Que mais? Que outros pactos, acordos que Deus fez na Bíblia que você se lembra? Eu vou trazer aqui 3, tá? Tem vários. Primeiro, aliança adâmica com Adão. Que fruta que está aí? Vocês esperavam que ia colocar uma maçã. Primeiro que ninguém, a não ser eu, sabe qual é que era a fruta, que era um caqui. Porque é a fruta mais gostosa. Como é que... Olha isso aqui, gente. Você não vai se sentir tentado com isso. Uma fruta como essa. Então, Deus fez um pacto, ele fez uma aliança com toda a humanidade, que ali estava representada por um casal, Adão e Eva. Então ele fez um pacto com Adão. E qual foi o pacto que ele fez com Adão? Quantas cláusulas tinha o pacto que Deus fez com Adão? Uma. A cláusula era assim, não come do fruto daquela árvore. Não vai comer o caqui do caquizeiro. Não pode comer daquele fruto. Você vai fazer o que você quiser. O resto, ele não vedou nada. Se ele brigasse com Eva porque ela queimou arroz, está dentro, continuava o pacto valendo. Só tinha uma cláusula, uma condição, que esse pacto seria quebrado. O que aconteceria nesse pacto? Quais eram o que estava em jogo nesse pacto? Qual é que era o desfrute, o benefício desse pacto que Deus fez com Adão? Vida que segue aonde? Não no beco sem saída. No paraíso. Ele tem que acordar cedo para trabalhar? Não, ele tem que pegar busão. Está tudo certo. Mas se ele quebrasse a única cláusula daquele pacto, o que aconteceria? O que Deus falou? No dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. E lá no original é assim, morrendo morrerás. Por que morrendo morrerás? Porque ali Deus estava falando de 2 mortes. Que no dia que ele comesse daquele fruto, ele iria morrer espiritualmente. Morrer espiritualmente é ser desconectado de Deus. E passando um tempo, ele ia morrer fisicamente. Não estava no projeto ele morrer fisicamente. Não estava no projeto ele envelhecer. Então, esse era o pacto. Falei assim, Adão, fiz tudo isso daqui, você desfruta. Eu vou manter isso aqui para você. Isso aqui não vai escurecer, não vai ficar gelado que você não consegue suportar, não vai deixar de ter mantimento, os animais não vão morrer, vai ficar assim, Eu vou sustentar esse ambiente que eu criei para você, esse mundo perfeito, eu vou sustentar. Só não come daquele fruto. Muito bem. Então, ele quebrou a única cláusula
daquele pacto que Deus fez com ele. Então aquele pacto foi quebrado não por Deus, mas foi pelo homem. O homem conseguiria ou conseguiu quebrar esse pacto? Sim, porque tinha uma responsabilidade dele e ele poderia, como pôde, como fez, ele quebrou esse pacto.